Boa noite, irmãos. Paz esteja convosco, amém? Pode se assentar. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem está passando aqui um grande problema, levante a mão. Um grande, um pequeno, um mais ou menos. Quem está passando algum problema aqui, levante a mão. Todo mundo está passando problema. Mas o que eu fiquei admirado é que ninguém está passando um grande problema. Isso é bom. Mas se você estivesse passando também, não tem importância. Porque o nosso Deus é maior do que qualquer problema que a gente possa passar. Qualquer problema. Por maior que seja, por mais pequeno que seja, para Deus é insignificante. Nesta noite, irmãos, nós vamos falar sobre a fé. É uma palavra muito pequenininha, pequena demais, mas que tem um grande efeito. Tudo é através da fé. Se você for ler a Bíblia, se você for estudar a Bíblia, tanto no Velho como no Novo, você vai ver que as coisas aconteceram na vida das pessoas foi através da. Então nunca se esqueça de uma coisa, irmãos. Nunca perca a sua fé. Nunca perca a sua confiança em Deus. Por mais difícil que esteja a situação, por mais difícil que esteja o problema, por mais difícil que esteja a sua vida, nunca perca a confiança em Deus, porque Deus é aquele que pode trazer à existência aquilo que não existe. Se você for ler o capítulo 11 de Hebreus, como foi lido aqui, 6 versículos dele, na abertura do culto, se você for ler, são 40 versículos, 40, e se você for ler esses 40, você vai ver que ali fala de muitas pessoas, de muitos personagens bíblicos, que alcançaram alguma coisa na vida deles, através da. Na sua casa você lê o capítulo 11 inteiro de Hebreus, e você vai ver muitas coisas ali, muitas coisas que Deus fez, mas para isso, teve que ter fé. É a fé, irmãos, em Deus, que faz que o aidético seja curado. É a fé em Deus, que faz que o canceroso seja curado. É a fé em Deus, que faz com que uma pessoa que não tem estudo, que não tem um bom diálogo, uma boa fala, faz com que essa pessoa prospere na vida, porque a pessoa tem fé em Deus, e a pessoa luta, e a pessoa consegue prosperar. Então a fé, irmãos, tem que estar sempre em nossa vida. Hoje eu vou citar um texto muito simples, conhecido por muitos, fácil, todo mundo conhece, qualquer um de vocês podia pregar. Eu vou falar sobre 2 personagens hoje, 2 personagens, um profeta famoso, um profeta conhecido, que muitas vezes a gente vê os pregadores pregando sobre ele em várias passagens que falam a respeito desse homem. Então ele é muito conhecido, um homem que teve fé. E nós vamos falar também hoje, nessa noite, de uma mulher, que a Bíblia nem cita o nome dela, a Bíblia nem fala o nome dela, a Bíblia só fala o problema que ela estava passando e a solução que Deus fez na vida dela. Mas quando eu comecei a estudar sobre esta mulher, e estudar sobre este texto que eu vou pregar nesta noite, eu descobri uma coisa, irmãos, que essa mulher tinha, que muitas das vezes ninguém fala sobre isso. Mas não vou falar já, senão já termina a pregação aqui. Abra sua Bíblia comigo, mesmo sentado. 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17. Primeira Reis, capítulo 17. Você vai ver o que Deus faz, irmãos. Você vai ver o que é a manifestação de Deus. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga, estou procurando. Todo mundo achou? Todo mundo está afiado na Bíblia aqui. Agora, olhe para o teu irmão que está ao teu lado e diga para ele assim: quando uma porta se fecha, Deus abre outra.
capítulo 17 de 1 Reis, assim diz o texto bíblico. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma viúva que te sustente. Amém? Pode fechar sua Bíblia. Como que um homem desse tem tanta coragem de chegar diante de um rei e dizer a seguinte frase para o rei: não haverá chuva, segundo as minhas palavras? Esse foi o profeta Elias. Chegou diante do rei Acabe e disse essa frase: não haverá chuva, segundo as minhas palavras. Irmãos, talvez você olhe e você diz assim: mas ele era um profeta, ele era um homem extraordinário, por isso que ele falou para o rei que não haveria chuva. Esse homem não é como eu, esse homem é especial, esse homem é diferente, esse homem deve ter alguma coisa diferente na vida dele para ele ter tanta coragem. Olha só o que Tiago disse a respeito de Elias. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Deu para você entender, irmãos? Elias era sujeito às mesmas paixões que nós, mas tinha uma coisa que movia este homem a fazer isso: era a fé que ele tinha no Deus de Israel. Aí está a diferença de Elias. Ele era homem como eu e como você, ele era de carne e de osso, só que ele confiava no Deus o qual ele servia. Ele tinha fé, ele sabia que ele podia chegar diante do rei Acabe e dizer que não ia chover, e só ia chover quando ele falasse que ia chover. Sabe por que ele fez isso, irmãos? Porque ele tinha fé em Deus. Hoje em dia, me desculpe da franqueza, por que não acontece muitos milagres hoje? E a gente olha para a Bíblia e a gente diz: antigamente o aleijado andava, o cego enxergava, o mudo falava, o surdo ouvia. E por que hoje isso não acontece? Sabe por quê, irmãos? Está faltando a gente acreditar mais, confiar mais e ter a certeza que Deus pode fazer os milagres que Ele fazia no passado. Esses dias eu estava conversando com um pastor lá da sede, amigo meu, é um dos que eu mais gosto lá. E a gente conversando sobre milagres, sobre isso, sobre aquilo, eu disse para ele assim: será que a gente tem coragem de chegar para um paralítico que está numa cadeira de roda e dizer para ele: levanta e anda? Será que a gente tem coragem de dizer? Será que a gente tem coragem? É bonito ver na Bíblia
Quando Pedro e João disse para o aleijado da porta formosa: não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda em nome de Jesus Cristo. E aquele aleijado andou. Mas sabe o que fez isso, irmãos? Era a fé que Pedro e João tinham em Jesus Cristo. E eles não deixaram a dúvida entrar no coração deles. O que acontece muitas das vezes, irmãos? O medo, a incerteza. Será se eu fazer isso vai acontecer? Será se eu fazer aquilo vai acontecer? Muitas das vezes a dúvida, o medo impede que a gente tenha a certeza de colocar a nossa fé em ação e dizer: vai acontecer o milagre, porque Deus pode fazer isso. Jesus disse, eu não estou falando o que Pedro, João, Paulo, Timóteo, Barnabé disse, estou dizendo agora o que Jesus disse: aqueles que crêem nele fariam obras maiores do que ele fez. Mas o que falta para nós muitas das vezes, irmãos, é colocar a nossa fé em ação, é ter ousadia, irmãos. Hoje em dia muitas pessoas, eu nunca duvido, e eu nunca falo assim: aquele pastor da televisão que ora, o aleijado anda, o mudo fala que lá é tudo combinado. Eu nunca vou falar isso. Eu não falo, porque uma coisa eu aprendi na minha vida: é respeitar a unção. Mas tem gente que não tem coragem de fazer o que muitos homens fazem. Então eles começam a falar mal. Mas aquilo lá, você viu, o aleijado andou, começou a andar com dificuldade ainda. Isso é aquilo. Tem um monte de pessoa que é invejosa, irmãos. Eles não têm coragem de dizer para o paralítico: levanta e anda. E quando alguém tem coragem para dizer levanta e anda, e a pessoa levanta, o outro que tem inveja começa a criticar e falar. Por que não faz a mesma coisa? Por que não tem a mesma coragem? É fácil criticar, é fácil falar, difícil é colocar em prática e fazer. Por que o profeta Elias chegou diante de Acabe e disse para ele: não vai chover, rei? Sabe por quê, irmãos? Porque Acabe, rei de Israel, ele como autoridade máxima daquele país, ele tinha que adorar somente Deus, porque Deus é o Deus de Israel. Só que a história bíblica diz no capítulo 16, que Acabe começou a dizer o quê? Fazer o quê? Coisas erradas. Começou a pecar. Começou a fazer coisas que desagradavam a Deus. E para piorar a situação, para ficar pior do que já estava, ele foi e casou com Jezabel. E ele trouxe para Israel, onde era a nação que adorava a Deus, somente Deus. Ele começou agora a adorar Baal. Começou a adorar o Deus que Jezabel, a sua mulher, adorava. E isso era pecado. Idolatria é pecado, desagrada a Deus. Então isso moveu o coração de Elias, o profeta, o homem de Deus. Ele falou: essa situação não pode continuar assim. Então ele chega para Acabe e diz assim: não vai chover, viu? Senão segundo as minhas palavras. E para deixar você mais entendido do assunto, os adoradores de Baal acreditavam que Baal abençoava as colheitas em abundância, que Baal tinha poder para abençoar a colheita, e que Baal controlava a chuva. Os adoradores de Baal acreditavam: Baal controla a chuva. Mas agora, para provar para Israel, para provar para os adoradores de Baal, que Baal não tinha poder nenhum, Deus, durante 3 anos e meio, não choveu na terra. Deus ali estava mostrando que Baal não era nada e que Deus era tudo. Deus estava mostrando para os adoradores de Baal:
Eu criei os céus e a terra, eu criei a chuva, eu criei o mar, eu tenho o poder de fazer, eu faço o que eu quero, eu mando na hora que eu quero, eu curo quem eu quero, eu abençoo quem eu quero, e aqui quem manda sou eu, quem vai dar as ordens sou eu, e só vai chover quando eu quiser. E Baal não pôde mandar chuva. Agora Deus manda o profeta Elias ficar diante do ribeiro de Querite, e lá ele bebia daquela água do ribeiro, e para aumentar a sua fé ainda mais, o que eu achei extraordinário, que Deus disse para ele: eu vou ordenar aos corvos que mande pão e carne para você. Deus não falou, irmãos, que ia mandar um empresário. Deus não falou que ia mandar alguém rico da época. Deus não falou que ia mandar alguém importante da época levar pão e carne para o profeta. Não! Deus falou que os corvos, os animais, aqueles bichinhos que andam, que voa, eram aqueles lá que ia sustentar o profeta Eliseu com pão e carne. Talvez você diz: mas como isso é possível, pastor? Como que pode um bichinho conseguir levar pão e carne para o profeta de manhã e pão e carne para o profeta de tarde? Sabe por que isso é possível, irmãos? Porque é impossível para nós, mas é possível para o Deus de Israel. Aqui Deus está mostrando para nós: eu tenho poder para fazer aquilo que ninguém pode fazer. Alguém consegue mandar um corvo levar pão e carne para alguém? Você acha que alguém pode isso, irmãos? Nenhum homem aqui da terra pode fazer isso, mas Ele pode. Ele pode, Deus pode, Deus pode. E passou-se os tempos, passou-se os dias, o ribeiro secou. Agora o profeta também não tinha água para beber. Agora eu quero falar uma coisa importante, interessante para você. Tem gente que diz assim: crente não passa por crise. Crente não passa por crise, imagine, crente não passa por crise. Eu acho que as pessoas que falam isso, eles estão vivendo em Marte. Eles não estão vivendo aqui na terra. O profeta disse que não ia chover, passou-se os tempos, passou-se os dias, passou-se os meses. Ele também sofreu com aquele problema da falta d'água. Aquele problema atingiu o profeta também. Faltou água para o profeta. Não tinha água para ele beber. Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui em nosso país, aqui no mundo, aqui na terra, irmãos, quando existe uma crise aí fora, muitos crentes são atingidos pela crise também. Quantos crentes que nessa época de crise perderam seus empregos? Crente passa por problemas, sim. Claro que passa. A gente não pode esconder a verdade. A gente não pode subir aqui no altar e dizer: crente não passa problema, crente não passa por crise. Como que não, irmãos? Quantos crentes que passam por dificuldades? Passa sim. Crente perde emprego, crente fica doente, crente passa dificuldade na vida. Claro que passa. Elias sofreu com a falta de água. Mas sabe qual é a diferença do crente, irmãos? Que Deus, até no momento de crise, até no momento de dificuldade, até no momento da dor, Deus está cuidando do crente. Deus está cuidando do crente. Essa é a nossa diferença para nós, aqueles que estão lá fora, que não querem confiar totalmente em Deus. Nós passamos por problemas, passamos por dificuldade. Muitas das vezes a nossa conta no banco está no vermelho, o nosso nome está ficando sujo na praça, mas Deus está cuidando de nós. Muitas das vezes o crente, ele olha para a despensa dele, não tem nada para comer, e ele fala: meu Deus, e agora? O que será de mim? O que eu vou dar para comer para o meu filho? Mas daqui a pouco ele escuta no portão:
Daí ele vai atender, é um irmão, é um parente, é alguém que diz assim, não sei porquê, mas eu estava lá no supermercado, alguma coisa tocou no meu coração, alguma coisa falou comigo, faz uma cesta e leva para aquele crente. Sabe o que é isso, meu irmão? É Deus cuidando de você. Muitas das vezes o crente passa por dificuldade, o crente olha, o crente fala assim, não tenho dinheiro para pagar a água, não tenho dinheiro para pagar a luz, e agora vai cortar minha água, vai cortar minha luz, mas daqui a pouco alguém chega para ele e diz assim, eu não sei o que aconteceu comigo, eu não sou de doar dinheiro para ninguém, mas no meu coração começou a mover alguma coisa que tocava, vai lá e dê esse dinheiro para a pessoa, e o dinheiro é o valor da água e da luz. Isso é Deus cuidando de você, meu irmão. É Deus cuidando de você, minha irmã. Talvez hoje você veio para este culto porque você precisa de uma chave para abrir uma porta que está fechada, e você está olhando para a sua situação e está dizendo, está difícil, pastor, está complicado, eu estou passando momentos de crise na minha vida, mas o Deus que dá ordem para corvo sustentar profeta, é o Deus que vai descer aqui na Shekinah do Mar Dedinho e vai dizer para você, pode se preparar, porque de você eu cuido. Glorifica a Deus. Se você confia, glorifica a Deus. Dê um momento de glória para Ele, exalte o nome dEle. Diga que você confia nele, que você pode estar passando pelo vale da sombra da morte, mas você não vai negar a sua fé. O ribeiro pode estar ficando seco, meu irmão. O ribeiro está seco, mas pode se preparar, porque Deus vai mandar você para outro lugar, e aonde Deus mandar você, a abundância de Deus vai vir sobre a sua vida. Pode não chover em Israel, pode estar faltando água em Israel, mas de você Deus vai cuidar, Deus vai cuidar, Deus vai cuidar. Você liga a televisão, o Brasil reclama de crise, você conversa com um, é crise para lá, é crise para cá, os políticos estão perdidos, não sabem o que fazer para mudar a situação desse país, mas uma coisa eu tenho a certeza, que os políticos dessa nação têm que aprender uma coisa, é confiar em Deus, e saber que Deus tem o poder de mudar a história desse país e desta nação, porque bem-aventurada é a nação cuja Deus é o Senhor. O seu patrão pode estar reclamando de crise para você, as pessoas, seus vizinhos podem estar reclamando de crise para você, todo mundo reclama para lá e para cá, mas você diz para essas pessoas assim, ó, está tudo difícil sim, mas vamos confiar em Deus, que Deus é aquele que manda a corvo sustentar profeta. Agora Deus manda Elias sair de diante do ribeiro de Querite e diz para ele, eu estou ordenando, já ordenei a uma viúva que vai sustentar você, Elias. Olha o que Deus faz, irmãos. Deus primeiro manda corvo, agora Deus manda uma viúva sustentar o profeta. Ah, pastor, mas essa viúva aí deve ser rica. Eu vou contar a história dessa viúva para você. Elias chegou até diante dessa viúva, e ele chegou para ela e disse assim, traz um pouco de água para mim. E ela foi buscar água. Ela foi buscar. Daí ele chamou ela, vem aqui um pouquinho. Traz um punhado de pão na sua mão para mim. Traz um punhado de pão. E ela disse assim, oh meu senhor, a sua serva não tem nada em casa, a não ser um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. E eu fui buscar 2 cavacos, porque eu vou fazer isso que eu tenho em casa, para mim e para o meu filho, e depois a gente vai morrer, eu vou esperar a morte. Foi essa a viúva que Deus mandou sustentar o profeta, irmãos. Dá para você imaginar o que é isso? Foi essa a viúva.
Deus não mandou uma viúva empresária sustentar o profeta. Não. Deus não mandou uma viúva rica de um funcionário público que tinha uma boa aposentadoria sustentar o profeta. Não. Deus não mandou uma viúva fazendeira sustentar o profeta. Não. Deus mandou uma viúva que não tinha nem quase para ela sustentar o profeta. Mas pastor, o que é isso? Mas como isso pode? Pode, sabe por quê, irmãos? Deus estava querendo mostrar para o profeta: quem cuida de você sou eu. Quem cuida de você sou eu. Entra presidente, sai presidente. Entra governador, sai governador. Entra prefeito, sai prefeito. Entra vereador, sai vereador. Deputado, entra, sai. Senador, entra, sai. Mas quem continua cuidando da igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo é o Deus Todo-Poderoso. Quem continua cuidando de nós, irmãos, é Deus, é Deus, é Deus. Eu não estou preocupado quem vai ser o presidente do Brasil. Eu não estou preocupado quem vai assumir a Câmara dos Vereadores em Piracicaba. Eu não estou preocupado com isso, não. Eu não estou preocupado com o futuro governador do estado de São Paulo, não. Sabe por quê, irmãos? Pode ser quem for que entre lá. Eu tenho a certeza de uma coisa: enquanto eu estiver na presença de Deus, servindo a Jesus Cristo de Nazaré, eu sempre vou ter a proteção e a guarda de Deus na minha vida. Deus sempre vai cuidar de mim. Deus sempre vai cuidar de nós. Sempre Deus vai cuidar de nós. E agora o profeta diz para aquela mulher: Deus está mandando te dizer que a farinha não vai acabar na panela e o azeite não vai faltar na botija. Mas primeiro, faz para mim um bolo pequeno e traga para mim comer. A Bíblia diz, irmãos, que aquela mulher que não tinha quase nada para comer, primeiro ela fez para o profeta Elias um bolo pequeno, e depois ela fez para o filho e para ela comer. Mas a Bíblia diz que a farinha não acabou na panela e o azeite não acabou na botija. Deus entrou na casa daquela viúva e multiplicou tudo que tinha lá. Ela que só tinha 2 cavacos, ela só tinha 2 cavacos para fazer a comida dela e do filho, e ela estava dizendo: nós vamos esperar a morte bater na porta, porque nós 2 vamos morrer. Mas quando o homem de Deus chegou na casa dele, ele não chegou sozinho. Com o profeta Elias chegou o Deus de Israel, e onde Deus chega, a situação muda, as coisas mudam. Agora teve um trabalho para ela, irmãos. 2 cavacos seria pouco demais. Ela ia ter que voltar lá no meio do mato, buscar um monte de lenha. Sabe por quê, irmãos? Porque ela não ia mais morrer de fome, porque agora ela ia ter farinha e ela ia ter azeite. 2 cavacos seria pouco demais para ela. Ela ia ter que encher a casa dela de lenha, porque o fogão de lenha dela ia ficar pegando fogo, porque comida não ia faltar. Talvez nesta noite você veio para esta igreja de uma forma figurada, você está dizendo assim: eu só tenho 2 cavacos, não tenho mais nada, eu acho que a minha vida está chegando no final. Mas nesta noite eu estou dizendo para você que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó está dizendo para você: volta lá no meio do mato, vai buscar mais lenha, vai buscar mais madeira, porque a farinha não vai acabar e o azeite não vai faltar. Mas o que eu mais admiro nesta mulher, o que mais me chama a atenção nesta mulher, foi a fé que ela teve, a confiança que ela teve. Ela não tinha quase nada, Mara,
quase nada. Mas quando o profeta falou para ela, faz primeiro para mim, ela confiou e primeiro ela levou para o profeta. Ela teve fé, irmãos. Será que muitos na situação dela teriam a mesma fé que ela? Será que muitas pessoas que tinham só um pouquinho de azeite, só um pouquinho de farinha, ia ter coragem de primeiro fazer para o profeta? Mas quando ele chegou na casa dela, ela confiou que o Deus daquele homem podia mudar a situação dela. Foi a fé dela que fez com que ela fizesse o bolo para o profeta Elias. Foi a confiança que ela teve em Deus que fez que primeiro ela fizesse para o profeta. Esse texto fala de fé, fala de confiança. Elias teve fé para dizer para o rei que não ia chover. Elias teve fé em Deus para ficar diante de um ribeiro e saber que Deus ia mandar um corvo sustentar ele. Elias teve fé para ir até uma viúva pobre e saber que aquela viúva ia sustentar ele. E aquela viúva teve fé para fazer primeiro um bolo para ele. Todas essas coisas que nós lemos aqui, nós falamos aqui, envolveu a fé. Será que hoje você vai sair daqui com fé, irmãos, para enfrentar os seus problemas lá fora? Ou daqui a pouco você chega na sua casa, quando você ligar a televisão e as notícias for trágicas, aquilo que você aprendeu aqui hoje, você vai esquecer tudo e vai voltar à incredulidade. O que é mais importante para você? Confiar na palavra de Deus ou confiar na palavra do político? O que é mais importante para você? Confiar na palavra de Deus ou confiar na palavra do advogado? O que é mais importante para você? Confiar na palavra de Deus ou confiar na palavra do médico? O que é mais importante para você? Confiar na palavra de Deus ou confiar no que os seus vizinhos, seus amigos, seu patrão está falando? Porque muitas das vezes a pessoa vem para a igreja, ela recebe uma carga de energia, sai daqui cheio de fé, mas quando chega lá fora, as notícias são todo o contrário àquilo que ela escutou aqui. A fé começa a sair do coração, a fé começa a ir embora, e ela fala, ixi, é verdade mesmo, ixi, aquele pastor pregou lá hoje, mas ele não sabe o que está dizendo, ixi, ele falou lá, aquilo que ele falou lá é só conversa fiada, o que é verdade mesmo é que o médico disse que eu vou morrer, o que é verdade mesmo que o advogado disse que o processo meu não tem mais jeito, o que é verdade mesmo que as pessoas estão dizendo que o Brasil está enfiado em crise e que nada vai arrancar dessa situação, e as pessoas começam a dar crédito para isso. O médico pode ter falado que vai morrer, mas a última palavra, a última assinatura e o último carimbo é Deus que dá. O advogado pode dizer assim, não tem mais jeito não, seu processo é causa perdida, mas o advogado dos advogados é aquele que faz processo perdido ser processo vitorioso. O Brasil pode estar fundado em crise, pode estar fundado em crise financeira, mas nós temos um Deus que é dono do ouro e da prata e que pode arrancar nós de qualquer situação. Nós temos que se apegar na palavra de Deus, irmãos. Nós temos que se apegar na palavra de Deus. Não deixe que as palavras negativas lá de fora venham afligir o seu coração e venham afligir a sua alma. O mais importante para você é Deus. É Deus. É Deus. É Deus. Veio na minha cabeça agora um texto de o rei Ezequias, que quando Isaías chegou para ele, disse assim: prepara a tua casa que tu vai morrer, prepara tudo aí que tu vai morrer. Isaías era homem de Deus, foi entregar um recado de Deus, mas o rei Ezequias olhou para a parede, chorou e orou a Deus. Deus falou para Isaías: volte lá e fala para ele que eu tenho mais 15 anos de vida para ele. Eu quero que você coloque a sua fé em prática, irmão. Para estar encerrando, para não criar enfado e nem canseira. Uma certa vez eu escutei um testemunho de uma irmã. Ela era crente, o marido não, e o marido bebia. O que ela fez? Ela pegou o óleo ungido
e começou a ungir todas as garrafas de bebida dele, e começou a orar para que Deus convertesse aquele homem. No final, para me contar para você agora e para encerrar, aquele homem que bebia, aquele homem que não queria saber de igreja, hoje ele é um pastor evangélico, porque aquela mulher usou a fé dela, aquela mulher acreditou. Muitas das vezes a gente fala alguma coisa que as pessoas escutam por aqui, solta por aqui. Irmãos, a fé você tem que guardar aqui, ó, é no seu coração, porque é a fé, essa palavra pequenininha, essa fé em Deus, que vai mudar a sua vida, e que vai mudar a história da sua família. Eu estou sentindo no coração de falar algo para vocês aqui, e eu vou falar. Talvez você está orando por um parente seu, e esse parente seu, ele não quer nem saber de igreja, ele nem gosta de ouvir falar de igreja. Mas eu posso incentivar a sua fé nessa noite? Posso? Vai essa semana lá numa livraria evangélica, compre uma Bíblia, guarde essa Bíblia, e você olha para essa Bíblia e diz assim: essa Bíblia aqui, ó, eu comprei para esse meu parente que não quer saber de Jesus. Um dia ele vai na igreja comigo com essa Bíblia. Faz isso, meu irmão, faz isso. É uma atitude de fé. Compre uma Bíblia e fale assim, olhe para a Bíblia e diga: meu parente não quer saber de ouvir de Jesus, mas ele vai sentar no mesmo banco junto comigo com essa Bíblia. Você não tem carro próprio ainda? Compre um chaveiro, olhe para esse chaveiro e diga assim: aqui eu vou colocar a chave do meu carro. Você não tem casa própria? Compre um chaveiro e diga assim: nesse chaveiro aqui eu vou colocar a chave da minha casa própria. Atitude de fé, meu irmão. Atitude de fé. Use a sua fé. Use a sua fé. Não adianta fazer campanha se não acreditar e se não confiar. Eu antigamente, quando eu era mais novo de igreja, eu achava que não precisava fazer campanha para conseguir as coisas de Deus. Eu falava: para que campanha? Eu oro, Deus dá para mim. Até que um dia eu fiquei desempregado e eu não arrumava emprego, irmãos. Estava difícil a situação. E lá na igreja que eu era, eu fiz uma campanha. E para a glória e honra do nome de Jesus Cristo, antes de eu terminar aquela campanha, Deus me abriu uma porta de emprego. E ali eu fiquei um bom tempo trabalhando. É fé, irmãos. Eu vou fazer essa campanha porque eu acredito na minha vitória. É assim que você tem que pensar. Eu vou comprar essa Bíblia e eu creio que o meu parente vai se converter e ele vai usar essa Bíblia. Eu vou comprar o chaveiro da minha casa própria. Eu vou comprar o chaveiro do meu carro. Mas daí seus vizinhos vão dizer para você: mas você não tem carro, não tem casa. Não tenho hoje. Mas a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas das coisas que se esperam. É assim, meu irmão. Você está na fé? Amém? Semana que vem você vai estar na fé também? Daqui um ano você vai ter fé também? Amém mesmo? Amém mesmo? Se o seu patrão chegar para você amanhã e dizer assim: ixi, a coisa está feia, vou ter que mandar um monte de gente embora. E aí, como vai ficar a sua fé? Se você chegar na sua casa hoje, aquele parente seu querer brigar com você, como vai estar a tua fé? Como vai estar a tua fé? É, meu irmão, é assim que funciona. Mesmo aquele parente seu brigue com você, discuta com você, mantenha a fé. Mantenha a fé, diga para você mesmo: está brigando comigo, né? Você vai se converter, meu amigo. Você vai se converter. Ah, meu patrão, está difícil as coisas. Daí você pensa: está difícil para você, mas eu vou orar e Deus vai entrar com providência nessa empresa. Amém, irmão? Está na fé então? Daqui 2 anos eu posso conversar com você, você vai estar na mesma fé? Vai estar na mesma mesmo? Então fica de pé. Coloca a mão no teu coração. Fecha os olhos e diga comigo: eu acredito que as coisas estão difíceis, mas Deus vai cuidar
da minha vida e a minha fé. Eu nunca vou perder em Deus de Israel. Quem acredita, aplaude bem forte esse Deus.